Olá. Boa noite, gente. Oi, Valmor. Olá, pessoal. Boa noite. Vamos começando a nossa live de hoje. Vai ser uma live mais curta. Boa noite para o pessoal que está entrando. Obrigado pelo prestígio. Boa noite para todos que estão chegando, para vocês que estão me vendo ao vivo. Boa noite, meu nome é Silvia Furtado, para quem não me conhece, não me acompanha ainda, para os que chegaram agora no meu perfil, para quem vai me assistir também aí depois na gravação, eu vou me apresentando. Meu nome é Silvia Maier Furtado, eu sou psicóloga e estudo e tenho foco nos relacionamentos, relacionamento afetivo-amorosos, relações amorosas, nas relações de modo geral. Eu vou apresentando aqui o meu perfil, esse é o meu Instagram, eu tenho uma fanpage no Facebook que também tem o mesmo nome do meu canal aqui do Instagram, que é silviafurtado.psi, e tenho o meu canal no YouTube. Quem não sabe, lá no YouTube vocês vão me encontrar com Silvia Maier Furtado. Oi, vamos chegando, pessoal, boa noite. Então, para quem está me assistindo ao vivo, dá um oi para mim. Estão me ouvindo tudo certinho? Estão me vendo bem? Tá tudo certo? Obrigada, Sil. Para quem está assistindo a reprise, também pode deixar um comentário para mim, tá bom? Não tem problema, mesmo na reprise. E aí eu já vou dizendo assim, quem não conseguiu assistir não tem problema, vai ficar gravado no IGTV e eu vou subir para o YouTube também esse vídeo, tá? Então vocês não perderão os conteúdos lá no YouTube e no IGTV, tem o conteúdo de todos os IGTVs que eu já fiz. E aí eu vou começar o assunto, entrar no nosso tema hoje, né, em consideração a todos vocês que entraram, que estão aqui me prestigiando. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, dos relacionamentos que estão em crise, quando há muitas brigas entre o casal. Quais são esses sinais, né? O que sinaliza, né? Pode estar sinalizando, né? E o que nós poderíamos fazer também, que saídas, né, nós teríamos. São questões que a gente vai tratar, assim, na verdade, o que eu quero aqui nesse espaço é plantar um pontinho de reflexão em você, né? Nós sabemos que os relacionamentos, eles são profundos, os impasses que eu tenho na minha relação não são os mesmos, porque cada relação é única, cada sujeito é único, cada sujeito se construiu de um jeito muito subjetivo, individual, particular, e ele tem uma relação, ele desenvolve, ele constrói uma relação com outra pessoa, com o parceiro ou com a parceira, de modo muito único. Então o que eu vou falar aqui, de modo geral, ele se aplica aos casais, sejam namorados, parceiros, companheiros, namorados, enfim, né? Onde haja uma relação de amor, uma troca, um encontro, de modo geral isso vai servir. Mas são questões que eu reforço, né? Precisam ser olhadas com mais carinho, com mais afinco, né? Mas um empurrãozinho aqui é gostoso de dar. Então o que eu quero deixar é um pontinho de reflexão. E aí quando a gente fala um pouquinho nos impasses, nos sinais de que a nossa relação já não está boa, eu vou resgatar um IGTV que eu fiz há uns dias atrás. E ali eu listei alguns pontos assim de sinais que vão mostrando para nós que nosso relacionamento não está legal. Então, assim, se a gente for relembrar, né, eu fui anotando aqui algumas coisas para não esquecer nada. Quando a gente vai fazendo planos muito separados do outro, né? Quando a gente vai fazendo planos muito individuais, e a gente não traz o outro para nossos planos, para nossos planejamentos, para os nossos projetos, para os nossos desejos, e não são coisas grandes, né? São coisas pequenas. Quando a gente já não tem esse interesse em fazer, ou em desenvolver, ou em
ir a algum lugar com a outra pessoa. Esse é um sinal importante, né? Quando falta comunicação, né? E eu sempre falo, a comunicação é o momento onde a gente se encontra. É na comunicação que eu encontro com a outra pessoa, porque é na comunicação é que eu verbalizo, que eu expresso o que eu tenho dentro, o que passa na minha cabeça, o que me atingiu, a palavra que você falou e me feriu. É na comunicação que eu me encontro com o outro. Então, quando falta comunicação, é um sinal importante para a gente prestar atenção e refletir sobre isso. Quando falta o contato íntimo, quando aquela relação, aquele encontro dos corpos já não é tão legal, né? Quando você... Porque o encontro íntimo, o encontro sexual, o encontro desses corpos precisa ser... uma relação saudável, precisa ser gostoso, você precisa gostar do cheiro, da voz, do toque da pessoa. Então, quando não há esse encontro, ou esse encontro existe, mas não é bom para as duas pessoas, porque precisa ser bom para as duas pessoas, porque nós estamos falando de uma relação, eu e você, você e eu, e não eu sozinha no mundo, né? Não eu só eu comigo, né? Porque a gente se relaciona de vários modos, né? Me relaciono eu comigo, eu com o mundo e eu com o outro. E aqui nós estamos falando especificamente eu com o outro. Então, quando essa relação com o outro, essa relação, né? O sexo já não é bom, é um sinal importante para a gente prestar atenção. Quando há muitas brigas, né? Brigas que não têm muito fundamento, brigas que não têm um motivo muito claro, né? Isso é um ponto para a gente prestar atenção. Quando você não se interessa pelo outro e não se interessa em saber o que é que está havendo com o outro. Quando você não se interessa pela história do outro, quem é essa pessoa, como ela chegou até aqui, como que ela se construiu, onde que ela morou, né? Qual foi a vida dela, como que ela passou a infância. Por quê? Porque a infância, o lugar onde ela cresceu, onde ela viveu, tudo isso influencia diretamente no modo como essa pessoa vai se relacionar, né? Quando adulta, com a outra pessoa. Então, pensar na história dessa pessoa é pensar com cuidado, é se interessar pela história dessa pessoa. Então, quando há um desinteresse pela história do outro, é um ponto, é um sinal também, assim, né, importante para a gente olhar. E aí o que acontece? A gente vai vivendo de modo mais irrefletido. A gente não vai parando para pensar sobre essas coisas. E o que eu estou fazendo aqui é isso, assim, botando uma pulguinha ali na tua orelha, plantando um pontinho de reflexão, né? Pensar sobre isso. Nesses sinais que o outro está dando, ou que eu estou dando para o outro, e que eu nem percebo, mas eu estou dando sinais para o outro de que alguma coisa não está legal. E aí o que a gente faz com isso? Quais são as saídas? Quando eu já me dei conta de que há sinais claros na minha relação que não estão, que mostram que a minha relação não vai bem, o que eu faço com isso? Né? A gente precisa ter algumas saídas, a gente precisa pensar em algumas possibilidades, né? E aí eu traria aqui algumas coisas que eu coloquei assim. Primeiro, você precisa ser muito sincero consigo mesmo. E você precisa ser muito sincero com a outra pessoa se você está realmente a fim de fazer com que essa relação dê certo. Então, se você já parou, pensou, refletiu e viu que essa pessoa é aquela com a qual você quer continuar, é nessa relação que eu quero apostar, então você precisa ser muito sincero consigo mesmo, fazer reflexões a respeito de você e a respeito do outro, com muita sinceridade, com muita honestidade, para que essa relação seja saudável. Como? Pensando como é que as coisas estão. Eu preciso parar para pensar. Se a minha relação não vai bem, e eu sei que não vai bem, e você que está nesse relacionamento aí, que tem alguns impasses e conflitos, você também sabe que não vai bem, você só não parou para refletir porque tudo bem. Às vezes a gente não consegue parar para refletir sozinhos mesmo. E tá tudo bem, às vezes a gente precisa da ajuda, né, de algum profissional,
E aí a psicologia é muito potente, como eu já falei em outros vídeos, né, muito potente para trabalhar esse sujeito, né, que está se relacionando, ou para trabalhar o casal, ou para trabalhar os dois em separado, né? Uma faz psicoterapia com um profissional, outro faz com outro, né? O casal não pode fazer com o mesmo terapeuta. Mas enfim, antes dessa fase, antes desse processo, assim, tem coisas que a gente, de modo espontâneo, refletido, a gente pode fazer para avaliar e para botar nossa energia nessa relação. E aí, como eu falei, né, as possibilidades. A gente precisa dar espaço para o outro. E que espaço que é esse? Espaço para o outro se expressar. Espaço para o outro sinalizar para a gente o que não vai bem, o que vai mal. Que fala é essa? Que frase é essa que ele falou que eu não entendi? O que você quis dizer com isso que eu não estou entendendo? A nossa conversa, o nosso diálogo, a linguagem, né? Porque as pessoas têm diferentes modos, as linguagens do amor são diferentes. Às vezes o modo como ele está conversando contigo, a linguagem que ele está usando não é a mesma que você está acostumado a usar. Então vocês não estão se encontrando às vezes por um erro de linguagem, por um erro na conversa, por um time na conversa, né? Então assim, a conversa dá espaço para o outro. Quando eu dou espaço para o outro ser quem ele é, e quando eu dou espaço para mim mesma, me mostrar quem eu sou, isso é importante. É uma possibilidade para um encontro, né? Quando eu dou espaço para o outro falar, mas quando eu dou espaço também para ouvir, quando eu dou os meus ouvidos para outra pessoa. Então, quando você dá os seus ouvidos para outra pessoa, quando você se mostra aberto, disponível a ouvi-lo, isso é um caminho, é um movimento que você faz na direção do outro. Então, dar espaço para o outro falar, se expressar e mostrar quem ele é de verdade. Né? Se ao longo dessa trajetória do relacionamento você ainda não conseguiu acertar o passo, né? Em que ponto que eu me encontro com ele, porque eu não me encontro. E quando eu falo encontro, não é encontro, é conexão, é conversa, é diálogo, é conhecimento. Porque às vezes a gente passa anos ao lado de uma pessoa e a gente não conhece essa pessoa. Porque a gente não parou para ouvir essa pessoa. A gente não prestou atenção nos detalhes, nos sinais que essa pessoa vai dando pra gente, vai falando através de gestos, de palavras, de um silêncio. Como o silêncio fala muito. Você já parou para pensar que silêncio é esse que o outro está te mostrando e que você não está conseguindo entender? O silêncio diz mais do que às vezes as palavras. Né? Mas vamos em frente. Quando você faz esse movimento no sentido de encontro, né, para ouvir, para falar, para se abrir, porque você percebe que é diferente? É diferente porque nós somos diferentes. E quando esse movimento ele é genuíno, ele é verdadeiro, há um encontro. Não tem como o outro se fechar quando ele percebe que você está indo ao encontro dele de maneira genuína, verdadeira, honesta, generosa. E às vezes a gente não consegue. Tudo bem, nosso dia foi corrido, nossa semana foi corrida, a gente trabalhou e estudou muito, não deu conta, ok. Mas vai ter um momento, depois de uma semana, depois de alguns dias, vai ter um momento que vocês vão se encontrar. E aí você precisa se abrir para essa pessoa, você precisa ser generosamente honesta com ela. Você precisa dizer para ela, eu não gostei do que você falou. O que você falou para mim caiu assim, não caiu assado. Você poderia, né, dizer o que é que você deseja, o que você gostaria, se interessar pela pessoa e perguntar. Né? Não só falar o que você deseja, o que você gostaria, o que você espera desse relacionamento, mas ouvir dele, né, pedir para ele, diga para mim o que você espera desse relacionamento.
O que você deseja? Quais são os seus planos? Eu estou nesse plano junto, você está me incluindo nesse teu plano de vida, de compra de um carro, de uma viagem, de um passeio, de uma ida à praia? Você está junto com ele nesse plano? Você me incluiu nesse plano? Então você percebe, não são coisas grandes. Quando eu falo planos, projetos, são planos pequenos. Mas você precisa entender em que lugar você está nessa relação. Em que lugar você está colocando o outro nessa relação. Então esse é um movimento que é de encontro, de conexão, de diálogo, de abertura. Porque quando eu me abro para o outro, é muito difícil que o outro se feche para mim. E se houver um fechamento, é porque essa pessoa, ela já passou por aquelas etapas primeiras que eu falei. Ela já entendeu todos os sinais de que o relacionamento não vai bem, e talvez a opção dela seja interromper esse relacionamento, né? E aí a gente precisa estar com a cabeça aberta para entender e fazer essas reflexões também, né? E buscar a verdade, trazer a verdade para dentro desse relacionamento. Autoconhecimento nesse momento é fundamental. Você precisa se conhecer. Então, conhecer os seus limites. Não, eu tenho os meus limites. Eu não consigo falar isso que você está falando. Já tentou escrever? A escrita, ela é muito assertiva, ela é muito terapêutica, é um movimento muito interessante. Tenta escrever uma carta. Quando você não consegue falar, escreve. Escreve para outra pessoa. E a outra pessoa está morando dentro da sua casa, está dormindo na sua cama, mas você não consegue falar. Tudo bem. Às vezes a gente não consegue falar, mas a gente consegue escrever. A escrita é muito poderosa. Ela aproxima muitas pessoas. Então, tem modos da gente conectar com a pessoa que cada um é que sabe. Eu não sei. Porque a minha relação é diferente da sua, como eu falei. Nós somos sujeitos únicos, singulares, subjetivos. A minha relação não é a mesma que a sua não é a mesma da sua irmã, não é a mesma da sua filha, não é. São pessoas diferentes. Mas tem coisas que convergem, né, de modo geral. Então, o que eu estou querendo aqui nessa live? Fazer isso, assim, plantar uma sementinha aí na tua cabeça de reflexão, para você parar um pouquinho, dar uns 2 passos para trás. Lembra um pouquinho do relacionamento de vocês há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Volta ali no Facebook, nas fotos. As fotos são ótimas para isso. Elas nos fazem lembrar de momentos que nós passamos ao lado da pessoa. Quando você vê uma foto de 2 anos atrás que você estava com aquela pessoa, tenta fazer esse exercício, lembrar onde que vocês estavam, em que circunstâncias vocês estavam quando tiraram aquela foto, o que aconteceu depois, o que aconteceu antes. Então, assim, você traz à memória momentos felizes que vocês viveram, e muito provavelmente vocês viveram esses momentos felizes. Então, o que é que eu preciso hoje? Traz para a conversa. Senta, vamos conversar. Mas não é uma conversa com a televisão ligada, com a sua filha gritando, brincando, pulando ao lado. Não. Essa é uma conversa íntima. É conversa do casal. É o casal tentando se encontrar. E não é com a televisão ligada, não é com um som alto, não é na rua, não é nos momentos de briga, de raiva. Porque quando você está com raiva do outra pessoa, não adianta você falar. Porque na raiva a gente ofende. E a palavra é como prego cravado. Ela deixa uma marca. Então não fale com raiva. Não discuta com raiva. Não tente se entender nos momentos de raiva. Porque é igual quando seu filho faz alguma coisa errada e você, com raiva, quer educar. O que você vai fazer? Você vai bater, você vai punir, mas com raiva você não vai educar. Então, se você quer que seu filho mude, não é no momento que você esteja com raiva que é o momento mais acertado. É no momento que passou a raiva, aí você chama o seu filho e conversa com ele para que ele entenda
que você não tem raiva dele, você tem amor por ele. Então o relacionamento com o casal é a mesma coisa. Se o teu marido, teu namorado, teu companheiro, tua companheira fez alguma coisa que você não gostou, te deixou com raiva, calma. Não é na raiva, não é com brigas que vocês vão chegar a esse encontro que eu estou falando. E esse encontro é precioso. Então, se você está disposta, se você está disposto a empenhar sua energia, sua libido, todo o seu empenho nessa relação, vai com calma. Pensa, reflita, lembre dos momentos que vocês passaram juntos, quantas coisas vocês viveram juntos, quantas coisas vocês construíram juntos, quanto você está disposto a manter isso e melhorar a qualidade, né? A qualidade desse relacionamento, para que ele seja mais saudável, para que ele traga menos sofrimento, né? Menos sofrimento psíquico mesmo, né? Emocional. Então, investir nessa qualidade é muito bom. Refletir sobre os seus erros. Você certamente errou e a gente não erra sozinho. Não é porque nós estamos numa relação. Ninguém briga sozinho. Você já viu alguém brigar sozinho? Ninguém briga sozinho e ninguém erra sozinho. Quando há erros na relação, foram os dois que erraram. Um mais, outro menos, não importa. Mas ambos erraram na relação. De algum modo. Um foi omisso, o outro falou demais, ou os dois se calaram, ou os dois falaram ao mesmo tempo e não houve encontro, não houve troca. Então, pensar nos seus erros é muito importante. Pensar nos erros da outra pessoa e falar para a pessoa, olha, eu acho que você está errando nisso. Eu acho que eu errei nisso. Reconhecer os erros é muito bom. Perdoar os erros é muito importante. E eu não estou dizendo aqui para você agora esquecer tudo de ruim que aconteceu no seu relacionamento. Eu estou dizendo que se você está pensando em investir no seu relacionamento e quer levar a sério, quer que ele melhore de qualidade, é importante a gente reconhecer erros, é importante a gente perdoar os erros nossos e os erros do outro, porque erramos, se erramos, erramos juntos, porque eu não estou sozinha numa relação, eu estou com você, e se eu errei, você errou. E se eu errei e você não me falou nada, você é culpado também, porque você deveria ter me dito, olha, você errou nisso, você errou naquilo. Mas de modo muito sincero, muito generoso, muito tranquilo, muito aberto, maduro, adulto, porque é assim que a gente mantém um relacionamento. Não é com brigas, não é com palavras hostis, não é com hostilidade, né? E aí, na verdade, era mais ou menos isso, assim, de cabeça quente a gente não consegue transmitir nada para ninguém. Vamos ver o que mais que eu anotei aqui. É valorizar o tempo que vocês viveram juntos, né? Como eu falei. Analisar um pouquinho quanto tempo eu vivi junto dessa pessoa. Tudo que a gente viveu, tudo que a gente vivenciou. O quanto eu quero investir mesmo nessa relação. Então, se abrir para isso, né? Pensar nessa história, pensar na sua história, na história dele, como que ele se construiu. Por que eu falo na história, assim, né? Por que eu enfatizo ao relacionamento? Porque a relação, principalmente a relação amorosa, ela é um dos pilares que constitui a nossa personalidade, o nosso eu. Então, o modo como eu me apresento e chego aqui para ti, te conheço e me relaciono contigo, fala muito da minha história. Então, eu preciso conhecer a história dessa pessoa com quem eu estou me relacionando, para eu poder entender o modo como ela reagiu a uma briga, a um impasse, a um conflito. Então, quando eu conheço a história do outro, quando eu conheço o outro de verdade, eu compreendo. Eu não preciso ficar perdoando tudo que o outro fez, passando pano para tudo que o outro fez. Não é isso. Mas eu preciso compreender por que foi que ele reagiu assim. E aí, de maneira muito honesta, eu vou dizer para ele, eu conheço a tua história, eu sei como que tu és. Eu reconheço que você reagiu assim, mas não tá bom para mim.
não tá me fazendo bem, não tô feliz, não é isso que eu quero. Vamos tentar acertar? Então é fazer uns ajustes, é fazer algumas... aparar algumas arestas, são coisas que todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. Mas deixa eu tomar água um pouquinho, porque minha garganta ficou seca. Eu reconheço que não são todos que conseguem fazer esse movimento e não tem, às vezes, um equilíbrio emocional suficiente para falar para o outro: vem cá, vamos conversar. Porque essa discutir a relação, que a gente chama de fazer DR, às vezes é mesmo, às vezes é chato, é sofrido, às vezes é uma ferida que você vai mexer, que você vai cutucar. Mas se você não mexer, não limpar, ela não cicatriza. Se ela não cicatriza, ela infecciona. Se ela infecciona, ela apodrece a pele, cria pus. Então é uma ferida que a gente precisa mexer, sim. A gente precisa limpar, sim. A gente precisa tratar, sim. Se você chegou a essa conclusão, que é essa pessoa que eu quero pra mim, então aí você faz esse movimento, né, de curar feridas, de tentar pensar nas, né, que mágoas eu tenho do outro. Poxa, eu tenho uma mágoa tão grande do que ele fez pra mim. Mas você já falou pra ele que você tem essa mágoa dele? Ou dela? Tu já disse: fulano, sabe aquilo que tu fez há um tempo atrás? Meu, eu não gostei. Não foi bom. Tu não sabe como tu me magoou. Por que que tu não diz? Por que que a gente não fala pro outro? Por que que a gente não se abre pro outro? É preciso que a gente se abra pro outro. É preciso que a gente seja verdadeiro. Então foi o que eu falei lá no início. O primeiro passo para abrir o leque de possibilidades para investir na relação é ser extremamente sincero consigo mesmo e com o outro. Quando tem sinceridade, quando eu sou autêntica, quando eu sou genuína, quando eu quero investir na minha relação de fato, eu sou sincera, eu tento fazer esse movimento de encontro, de ir ao encontro dele, né? Dessa maneira real, verdadeira, genuína, porque é no encontro que eu vou poder me expressar e vou dar espaço para que ele expresse. E aí eu vou ouvir, vou receber o que ele vai me dizer. Eu vou ouvir o que ele está querendo me dizer, o que ele tem, que silêncio é esse dessa relação. Porque a gente não conversa mais, né? Então, assim, era essa live é mais pra isso, assim, né? Eu sei que são questões que são muito profundas. Relacionamento amoroso, ele envolve milhões de questões. São questões profundas. Não é aqui nesse espaço que a gente vai tratar nada, pensar nada. Mas o que eu quero deixar para vocês é um ponto de reflexão. E eu queria deixar um exercício que é muito potente. Vocês estão aí? Tá todo mundo? Tá me ouvindo? Todo mundo bem? Quem tá me ouvindo, diz um oi aí, só para eu saber que vocês ainda estão aí. Eu vou deixar um exercício para vocês, e quem tá me assistindo agora e tá vendo a gravação, também dá um oi para mim, que eu vou gostar muito e vai me fazer muito bem. E se tiver fazendo sentido para vocês isso que eu tô falando, diz pra mim aí, tá fazendo sentido, ok, para eu poder caminhar aqui no meu entendimento, aqui nas minhas colocações, tá bom? Tá fazendo sentido pra vocês? Então tá bom. Que bom, tá todo mundo... Eu vou deixar um exercício pra vocês pensarem. É um exercício muito potente que a gente chama da cadeira vazia. Esse exercício vocês não vão fazer agora, tá? Faz sentido, que bom. Esse exercício vocês vão fazer depois, sozinhos, quando vocês estiverem sozinhos, sem televisão, sem criança pulando, sem gente te chamando, não, vocês vão fazer sozinhos. Vocês vão pegar uma cadeira que estiver próxima de vocês, vocês vão fechar os olhos e vão imaginar a pessoa com que você se relaciona sentado naquela cadeira, tá?
Imaginou, pegou a cadeira, imaginou a pessoa sentada na cadeira. Aí vocês vão fechar os olhos e vão imaginar essa pessoa. Ela se levanta da cadeira, ela pega uma bolsa, uma mochila, e ela sai pela porta, porque ela está indo embora. Porque a relação é findou, acabou. Pensa nisso. A pessoa com quem você ama, com quem você conviveu, está saindo pela porta, está indo embora. E aí? Faz esse exercício e pensa qual foi o sentimento que veio quando você fez esse exercício, quando você mentalizou essa pessoa levantando daquela cadeira e a cadeira ficando vazia. A cadeira ficou vazia, a pessoa foi embora. Ela saiu pela porta, ela foi embora, ela não vai voltar mais, acabou. Qual é o sentimento que ficou? Foi alívio? Foi raiva? Foi pena? Foi pesar? Foi dor? Foi ausência? Foi a falta? O que ficou? Pensa um pouquinho. Porque o sentimento que você tiver, que vier, nesse momento desse exercício, vai dizer muito sobre a sua relação. Será que vou ficar aliviada? Será que é alívio? Será que é, não, volta? Abra os olhos, não quero. Eu quero a pessoa junto de mim. Então, se você quer a pessoa junto de você, invista na relação. Seja sincero, seja autêntico. Abra espaço. Perdoe os erros. Perdoe a você mesma pelos seus erros também. Invista na relação. Propicie momentos de encontro de verdade, encontros de diálogo. Porque é no diálogo que a gente se encontra. É no diálogo que eu expresso o que eu tenho aqui dentro, porque o outro não precisa adivinhar e ele não vai conseguir adivinhar o que eu estou pensando, o que me afeta, o que não me afeta, o que eu gosto, o que eu não gosto. O outro não precisa adivinhar. Ele precisa entender e compreender quem eu sou. E ele só vai saber quem eu sou se eu falar para ele. Porque se eu não falar, não disser para ele como é que eu sou, o que eu vivi, o que eu já vivi nas minhas outras relações e hoje eu estou vivendo nessa relação e eu quero que seja diferente, eu preciso falar para essa pessoa. Porque senão ela não vai saber. Tá bom? Então, gente, nada mais é do que o diálogo, do que a conversa, do que ser verdadeiro, do que ser genuíno. Eu garanto que se vocês usarem um pouquinho de algumas coisas que eu falei aqui, né, essa live vai ficar gravada. Depois, se vocês quiserem assistir de novo, vocês assistam. Eu vou subir para o meu YouTube, para o meu canal do meu YouTube, vou deixar aqui no IGTV também. Mas a mensagem que eu queria deixar era essa. Qual é o movimento que eu estou fazendo em direção do outro? Ao encontro do outro. O quanto eu estou investindo nessa relação, ou eu estou empurrando com a barriga e deixando anos e anos passarem, vão passando, e eu vou vivendo de modo irrefletido. Aonde essa relação vai acabar? Tá bom? Era essa a reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido. Reflitam agora, façam o exercício da cadeira vazia, mas faz mesmo. E depois, se quiser, manda uma mensagem para mim no privado, que eu tô aqui, eu estou aqui para ouvir. Meu nome é Silvia Furtado. Se vocês quiserem ter um encontro comigo, na minha bio ali tem um link que você clicar ali, você pode se inscrever ali pra gente conversar, tá bom? Então é isso. Se fez sentido, compartilhe com alguém que você conheça, às vezes compartilhe com seu companheiro que não pôde assistir. E tem uma outra da escrita. Faça uma carta, escreva para ele, escreva para ela. O exercício da escrita é muito poderoso, é muito potente, tá bom?
Então era esse o recado. Eu já me alonguei demais, eu queria falar só 15 minutos, mas não dou conta de falar pouco, porque relacionamento é uma coisa que realmente eu gosto. Então se você quiser saber mais, um pouquinho mais sobre isso, você me procura, fala comigo, manda uma mensagem, clica ali no link ali na minha bio, que a gente vai poder conversar depois em um outro espaço, tá bom? Isso, reflita, pense, invista em você e nessa pessoa com quem você chegou à conclusão que é com ela que você quer ficar, tá bom? Beijo, a gente se vê em outra oportunidade. Tchau, gente, obrigada!